Olá a todas e todos. De acordo com o prometido, eu estou lançando aqui agora um texto, né, muito mais completo e com informações sobre os orixás, principalmente aqueles que são cultuados no Candomblé de Queto, tá? Mas vou um pouco além disso. Eu estou usando Pierre Verger, Pierre Fatumbi Verger como referência, tá? Porque Pierre Fatumbi Verger lança, né, o livro Deuses Africanos na África e no Novo Mundo. E o primeiro lançamento desse livro é em 1951. Daí, em 2018, a Fundação Pierre Verger relança esse livro de capa dura, faz uma reedição em capa dura e ilustrada, que ficou um livro muito bonito. Ele é de um tamanho maior, assim, quase no tamanho de um papel A4, né? E ele é muito bacana, assim, traz algumas informações novas, mas não nada muito diferente do que ele já havia escrito, porque Pierre Verger já não estaria mais vivo nesse momento, né? Então não fariam, na verdade, uma edição reeditada, tá? Então, vamos começar falando, por exemplo, que existe diferença entre as cerimônias para os orixás na África, e ele fala do Novo Mundo, mas eu vou me ater ao Brasil, tá bom? Na África e no Brasil. É, na África, na verdade, invoca-se só um orixá, uma festa celebrada e um templo reservado para ele, né? Só aquele único orixá que vem naquele dia, aquele único orixá que incorpora naquele dia, enfim. E no Brasil, não. No Brasil acontecem essas cerimônias, mesmo que seja, digamos lá, uma festa de Xangô, por exemplo, né? Outros orixás virão dançar com Xangô, Oxum, Oiá, vários outros orixás, Obá, né? Todos eles vêm para dançar com Xangô, para louvar com Xangô, para contar a sua história, para festejar aquele orixá. E também outra coisa que acontece em alguns lugares na África é de ser, por exemplo, celebrar uma família ter um único orixá como orixá como divindade de cabeça. Então, assim, o patriarca daquela família tem Ogum, então todos os outros familiares, todas as outras pessoas pertencentes àquele núcleo familiar, aquele Egui, né, serão iniciados para Ogum também. Enquanto que no Brasil, nos terreiros, cada pessoa tem o seu orixá, né? Independente do qual é o orixá do pai ou mãe de santo, cada um tem o seu especificamente, tá bom? Então, nós vamos começar, na verdade, agora falando um pouquinho de Exu, né? Como é Exu na África? Então, Exu, também conhecido como Elebara, né? Ele é um orixá e tem múltiplos e contraditórios aspectos, o que torna difícil defini-lo de maneira coerente. Ele é de caráter irascível, ele gosta de suscitar dissensões e disputas, de provocar acidentes e calamidades públicas e privadas. É astucioso, grosseiro, vaidoso, indecente, a tal ponto que os primeiros missionários, assustados com essas características, comparam-no ao diabo, dele fazendo símbolo de tudo o que é maldade, perversidade, abjeção, ódio, em oposição à bondade, à pureza, à leveza e ao amor de Deus. Entretanto, Exu possui seu lado bom, e se ele é tratado com consideração, reage favoravelmente, mostrando-se serviçal e prestativo. Se, pelo contrário, as pessoas se esquecem de lhe oferecerem sacrifícios e oferendas, podem esperar todas as catástrofes. Exu revela-se, talvez dessa maneira, o mais humano dos orixás, nem completamente mau, nem completamente bom. Agora, nos meus estudos, Vânia, nos meus estudos, eu chego à conclusão, e eu costumo dizer que Exu, para mim, é a própria fidelidade, né? Ele é tão fiel que, na verdade, aquilo que ele se compromete em fazer, ele faz, seja algo bom ou seja algo ruim. O responsável pelo resultado, pela consequência daquele pedido, é quem pede, é quem paga para fazer, né? E também aquela pessoa que aceita fazer esse tipo de trabalho, tá? Mas Exu,
ele é fiel, por isso que ele cumpre com aquilo que ele é contratado para fazer, tá? Ele tem qualidades, ele tem as mesmas qualidades dos defeitos que ele tem, tá? Como personagem histórico, ele teria sido um dos companheiros de Odudua quando da sua chegada a Ifé, e chamava-se Exu Obassim. Tornou-se mais tarde um dos assistentes de Orumilá, que preside a adivinhação pelo sistema de Ifá. Exu é o guardião dos templos, das casas, das cidades e das pessoas. É também ele que serve de intermediário entre os homens e os deuses. Por essa razão é que nada se faz sem ele e sem que oferendas lhe sejam feitas antes de qualquer outro orixá, para neutralizar suas tendências a provocar mal-entendidos entre os seres humanos e suas relações com os deuses e até mesmo os deuses entre si. Exu é tempo, é movimento, é comunicação, tá? O lugar sagrado de Exu entre os Iorubás é constituído de um pedaço de pedra porosa chamada Yangui, ou por um montículo de terra grosseiramente modelada na forma humana, com olhos, nariz e bocas assinalados com búzios, ou então ele é representado por uma estátua enfeitada com fileiras de búzios, tendo em suas mãos pequenas cabaças, ado, contendo pós para ele, por ele utilizados em seus trabalhos. No Brasil, Exu foi sincretizado com o diabo, né? Por conta do catolicismo, do cristianismo, na época em que os negros chegam, né? Os navios negreiros chegam da África e são escravizados, tal, né? Não inspira, porém, grande terror, pois sabe-se que, quando tratado convenientemente, ele trabalha para o bem, quer dizer, pode ser enviado para fazer mal às pessoas, mas ou aquelas as pessoas más ou aquelas que nos prejudicam, ou ainda aquelas que nos causam ressentimentos. Veja, ele pode ser, né? Olha aqui, já sou eu interferindo, ele pode ser enviado para isso. E ele vai fazer, porque ele é a própria fidelidade. Chamam-no familiarmente o compadre, o homem das encruzilhadas, pois é nesses lugares que se depositam, de preferência, as oferendas que lhes são destinadas. Poucas pessoas lhe são abertamente consagrados em razão desse suposto sincretismo com o diabo. A tendência, logo que ele se manifesta, é de acalmá-lo, de fixá-lo, oferecendo-lhe sacrifícios e procedendo à iniciação da pessoa interessada em proveito de seu irmão Ogum, com o qual Exu divide um caráter violento e arrebatador. O lugar consagrado a Exu é geralmente ao ar livre ou no interior de uma pequena choupana isolada ou ainda atrás da porta da casa. Disse na Bahia que existem 21 Exus, segundo uns, e apenas 7, segundo outros. Alguns dos seus nomes podem passar por apelidos, outros parecem ser letras de cânticos ou fórmulas de louvores. Né? Vamos dizer alguns aqui. Tem o Exu Elegbara, Exu Elegbara ou Elebará, e seus possíveis derivados, Exu Bará, Exu Ibará, Exu Alaqueto, Exu Lalu, Exu Geto, Exu Aqueçã, Exu Lonã, Exu Agbo, Exu Laroye, Exu Inã, Exu Odara, Exu Tiriri. Esse Exu Tiriri também é muito comum na Umbanda, tá? Mas aí nós temos que lembrar de fazer a diferenciação, que Exu, no candomblé, é um orixá, e Exu na Umbanda, ele é um espírito desencarnado. Então, são vários Exus, né? Então são coisas bastante distintas. Exu no Candomblé é uma divindade. Exu na Umbanda continua sendo um espírito de uma pessoa que desencarnou e que está aí prestando um serviço por alguma razão, ou de escolha própria, ou de algo que ele deixou de fazer, ou que ele tenha que fazer para as pessoas, ok? Então vamos ali para o segundo, né, que é Ogum, né? Ogum tem muita coisa sobre isso. Eu vou fazer o e-book desse livro completo, porque ele é muito, muito informativo, tá?
As pesquisas de Pierre Verger foram muito aprofundadas. Então, Ogum, né, Ogum, na África, Ogum, como personagem histórico, teria sido o filho mais velho de Odudua, o fundador de Ifé. Era um temível guerreiro que brigava sem cessar contra os reinos vizinhos. Dessas expedições, ele trazia sempre um rico espólio e numerosos escravos. Foi autorizado a usar um simples diadema chamado acorô, e isso lhe valeu ser saudado até hoje sob os nomes de Ogum Onirê e Ogum Alacorô, inclusive no Brasil, pelos descendentes dos Yorubás trazidos para esses lugares. Vamos pensar também que existem diferenças quando se trata de Yorubá, né? Nem todo mundo fala a língua Yorubá, nem todas as nações no Candomblé, nem todas as casas, tá? Existem outras línguas também que são usadas, mas nós estamos falando do Candomblé de Queto, nós estamos falando do Yorubá. Como orixá, Ogum é um deus do ferro, dos ferreiros e de todos aqueles que utilizam esse material: agricultores, caçadores, açougueiros, barbeiros, marceneiros, carpinteiros, escultores. Desde o início dos séculos, mecânicos, os condutores de automóveis ou de trens, os reparadores de velocípedos e de máquinas de costura vieram juntar-se ao grupo dos fiéis de Ogum. Ogum é o único, mas em Irê disse que ele é composto de 7 partes. Ogum Medjeje, Loroye, Loode Irê. Frase que faz alusão às 7 aldeias, hoje desaparecidas, que existiam em volta de Irê. O número 7 é, pois, associado a Ogum, e ele é representado nos lugares que lhe são consagrados por instrumentos de ferro em números de 7, 14 ou 21, pendurados numa haste horizontal também de ferro, lança, espada, enxadas, torquês, facão, ponta de flecha e enxô, símbolos de suas atividades. Depois nós vamos falar de Oxóssi, né? Ah, não, ainda nós estamos falando de Ogum aí no Brasil, né? Ogum no Brasil é conhecido sobretudo como Deus dos guerreiros. Ogum recebe na Bahia 7 nomes próprios daqueles com os quais ele é designado na África. Existem algumas variações nas listas dadas pelas pessoas, tal, né? Então, assim, é como, vamos pensar, por exemplo, que essas coisas todas, que esses textos todos aqui, todas essas informações, o Pierre Verger conversou com pessoas, algumas pessoas vindas diretamente da África, que foram escravizadas depois libertas, e outras pessoas que eram descendentes dessas que vieram diretamente. Então, quando a gente pensa que quem conta um conto aumenta um ponto, existem algumas coisas, na verdade, que ficam um pouco a desejar, né? Ou então tem 2, 3, 4, até mais interpretações, mas ele tentou ser o mais próximo possível daquilo que é real, tá? É, os nomes mais frequentemente mencionados na Bahia parecem ser Ogum Onirê, Ogum Acorô, Ogum Alagbê, Ogum Já, Ogum Medjê, Ogum Omimni, Ogum Uari. As pessoas consagradas a Ogum usam colares de contas de vidro azul escuro e algumas vezes verde. Terça-feira é o dia da semana que ele é consagrado. Para algumas pessoas, às vezes, é outro dia da semana, para algumas tendências no candomblé, tá? Então, não fechamos, né, exatamente a terça-feira, tá bom? Como na África, ele é representado por 7 instrumentos de ferro, tá? Como já foi falado, pendurados em uma haste de metal, e por franjas de folhas de dendezeiro, né, ou coqueiro, né, desfiada, chamada mariô. É sempre algum quem desfila na frente, abrindo caminho para os outros orixás e também para nós, quando eles entram no barracão nos dias de festa, manifestados e vestidos com suas roupas simbólicas. Na Bahia, algum foi sincretizado com Santo Antônio de Pádua e no Rio de Janeiro com São Jorge.
olha aquilo, né, agora a Vânia falando de novo, aquilo que eu comentei com vocês sobre aquele questionamento que me foi feito, por exemplo, da pessoa, eu sou de algum, eu sou violenta, eu sou isso, eu sou aquilo. Vejo que é o arquétipo de um filho o arquétipo de Ogum, da energia, do orixá, tá? É um arquétipo de pessoas violentas, briguentas, impulsivas, incapazes de perdoarem as ofensas foram vítimas, das pessoas que perseguem energeticamente seus objetivos e não se desencorajam facilmente, daquelas que nos momentos difíceis triunfam, onde qualquer outro teria abandonado o combate e perdido toda a esperança, das pessoas que possuem humor mutável, passado por furiosos acessos de raivas ao mais tranquilo dos comportamentos. Finalmente, é o arquétipo das pessoas impetuosas e arrogantes, daquelas que se arriscam a melindrar os outros por uma certa falta de discrição quando lhes prestam serviços, mas que, devido à sinceridade e fraqueza de suas intenções, tornam-se difíceis de serem odiados. Então, são pessoas que são fáceis de gostar, tá? Mas isso é, na verdade, coisa do orixá. A gente tem que lembrar que nós não somos orixás e que nós somos capazes de pensar que essas energias podem ser controladas, dominadas, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, tá bom? E para isso é necessário, em muitos casos, tem algumas pessoas que têm necessariamente que assentar o orixá, que fazer a sua iniciação, para que a mãe ou o pai de santo, que são os zeladores dos orixás, zelem por esse orixá, zelem pelo seu ori, para que você não incorra em comportamentos que são dessa energia, tá? Para que você possa esse comportamento agressivo, esse comportamento negativo seja trabalhado, seja cuidado, seja atendido, né? Através do Bori, principalmente, tá? E da iniciação, né? Pelo seu pai, pela sua mãe de santo, tá bom? E depois vem Oxóssi, né? Na África, Oxóssi é o deus dos caçadores. Ele teria sido o irmão caçula ou filho de Ogum. Sua importância deve-se a diversos fatores. O primeiro é de ordem material, pois, como Ogum, ele protege os caçadores. O segundo é de ordem médica, pois os caçadores passam grande parte do seu tempo na floresta, estando em contato frequente com o San, divindade das folhas terapêuticas e litúrgicas, e aprendem com ele parte do seu saber. O terceiro é de ordem social, pois normalmente é um caçador que, durante suas expedições, descobre um lugar favorável à instalação de uma nova roça ou de um vilarejo. Torna-se assim o primeiro ocupante do lugar e senhor da terra, Onilê, com autoridade sobre os habitantes que aí venham a se instalar posteriormente. O quarto é de ordem administrativa e policial, pois antigamente os caçadores, Odé, eram únicos a possuir armas no vilarejo, servindo também de guardas noturnos, Ossô. É interessante fazer aqui, por exemplo, abrir um parêntese aqui e vamos prestar atenção em a maneira como surgem as vilas, as pequenas cidades, as cidades até as grandes, quando elas surgem, elas normalmente surgem em volta de uma igreja, né? Então constrói-se ali uma igreja e em volta da igreja as pessoas começam a vir e construir as suas casas, tal. Então veja a influência, né, do povo e da cultura africana no povo, no Brasil, né, na concepção do Brasil, na construção das cidades, tal, na cultura, na música, na dança, em tudo. Mas prestem atenção em alguns detalhes e vejam como tem semelhança, né, como se assemelham, tá? No Brasil, o culto ao Oxóssi é bastante difundido, mas na África ele está quase extinto, tá? Na Bahia chega mesmo a dizer que ele foi o rei de Queto, onde outrora era cultuado. Isso explica talvez pelo fato de esse país ter sido completamente destruído e saqueado pelas tropas do rei Daomé no século passado e seus habitantes, inclusive os iniciados de Oxóssi, foram vendidos como escravos para o Brasil e Cuba.
Esses africanos trouxeram consigo conhecimento do ritual de celebração desse culto. Chegou-se a tal ponto que, embora extinto, ainda em Queto, os locais onde Oxóssi recebia outrora referências de sacrifícios, já não existiam atualmente pessoas, já não existem pessoas que saibam ou desejem cultuá-lo. Então, veja, uma cidade inteira, um estado inteiro, né, foi saqueado e o povo todo daquele lugar, praticamente todos, foram trazidos, escravizados para o Brasil e Cuba. Então, por isso que assim, o culto ao Oxóssi, ao Odé, é muito forte aqui no Brasil. Ele é um orixá que aparece muito. Você chega numa casa, tem muitos filhos de Odé, filhos de Oxóssi, né? Porque, na verdade, eles vieram de lá com esse conhecimento já. Então, é mais fácil proceder esses rituais, né, de iniciação dos filhos, porque quem veio de lá trouxe e foi passando, né, de boca a boca e vai chegando nas pessoas, nos pais e mães de santo contemporâneos, tá? No Brasil, seus numerosos iniciados usam colares de conta azul. Seu símbolo é, como na África, um arco e flecha em ferro floreado. No decorrer do xirê dos orixás, ele segura em uma das mãos um arco e flecha, seus símbolos, e na outra um eruquerê, insígnia de dignidade dos reis da África e que lembra ter sido ele o rei de Queto. Suas danças imitam a caça, a perseguição do animal e o atirador da flecha. Oxóssi é saudado com o grito "O quê?". E lembra que quando nós estamos falando de Oxóssi, nós estamos falando também de Odé, tá? Existem daí outros deuses da caça, que são alguns são qualidades de Odé e de Oxóssi, tá? Tem o Ereluerê, tem o Inlê, tem o Ibualama. Esse Ibualama é muito interessante, ele ainda existe, eu inclusive conheço um, né? Contém uma lenda sobre ele, que ele luta com um tigre, na verdade, e ele é quase morto por esse tigre. Esse tigre, ele rasga o rosto dele com as unhas, né? E ele é salvo por Ogum. Por isso que na festa de Ogum, essa qualidade de Odé, o Ipualama, ele se apresenta, ele também dança e conta a história dele, tá? E daí tem um outro caçador também, que é Logunodé. Nós consideramos aqui no Brasil, ele é um orixá, né? Um orixá específico, que é uma mistura de Oxum com Odé, mas ele é um grande caçador, tá? Erinlê teria tido com Oxum e Pondá um filho chamado Logunodé, cujo culto se faz ainda, mas lá na África é muito raro, tá? Em Ilexá, onde parece estar às vias de extinção. No Brasil, tanto na Bahia como no Rio de Janeiro, Logunodé tem, entretanto, numerosos adeptos. Esse Deus tem por particularidade viver 6 meses do ano sobre a terra, comendo caça, e os outros 6 meses sob as águas de um rio, comendo peixe. Ele seria também alternadamente do sexo masculino durante 6 meses e do sexo feminino durante os outros 6 meses. Então, assim, dentro do terreiro da casa de Axé, ele fica 6 meses junto com Oxum e 6 meses junto com Odé, na casa de Odé, tá? Isso não tem absolutamente nada a ver com a sexualidade da pessoa, tá? A gente tem que ter isso bem em mente, tá? Existem mulheres heterossexuais de Logonodé, homens heterossexuais de Logonodé, assim como tem mulheres e homens que são LGBTQIA+, de Logonodé. Isso não tem nada a ver. O orixá não interfere na sexualidade da pessoa em nenhuma circunstância. Depois nós temos Ossan, né? Ossan na África é a divindade das plantas medicinais e litúrgica. A sua importância é fundamental, pois nenhuma cerimônia pode ser feita sem a sua presença, sendo ele o detentor do axé, o poder, imprescindível até mesmo aos próprios deuses.
Cada divindade tem as suas ervas e folhas particulares, dotadas de virtudes, de acordo com a personalidade do deus. Lídia Cabreira, que é uma pesquisadora, publicou uma lenda interessante, que foi mais difundida em Cuba, sobre a repartição das folhas entre as diversas divindades, né? Pelo fato de Ossan deter o conhecimento das folhas, só eles sabiam, os orixás começaram a ficar incomodados, né? E Xangô foi se queixar a Yansan. E Yansan, que fazia tudo que por Xangô, que gosta muito de Xangô, ela começa a balançar a saia provoca um vendaval e a cabaça onde essas folhas estão guardadas, os segredos, ela cai. E as folhas se espalham e cada orixá pega uma e conhece o segredo específico daquela folha que passa a ser a sua folha, tá? Mas Exu fica meio chateado, depois acaba que, né, Ossan fica chateado, mas depois acaba que, né, essa folha, os orixás sempre louvam ele, enfim, né? E quando Ossan aparece, se grita eu, que é ó as folhas, tá? Esse é o cumprimento de Ossan. E no Brasil, as pessoas dedicadas ao Ossan vão usar colares verdes com miçangas verdes e brancas. É, saúda-se ele, né, gritando eu, né? Ele é o grande médico, é o grande curandeiro. A Ossan não se pede a cura, a Ossan pede-se o remédio certo, tá? Ele que é o responsável por nos levar até aquela erva, a erva certa, a erva que vai trazer a cura e o benefício da cura para aqueles que o louvam, para aqueles que buscam, né, a cura através de Ossan. Depois nós temos Oiá e Yansan, tá? Oiá é a divindade dos ventos na África, né? E do rio Níger, que em Urubá chama-se Odó, Oiá. Foi a primeira mulher de Xangô e tinha um temperamento ardente e impetuoso. Conta uma lenda que Xangô enviou-a em missão na terra dos Baribas, a fim de buscar um preparado que, uma vez ingerido, lhe permitiria lançar fogo e chamas pela boca e pelo nariz. Oiá, desobedecendo às instruções do esposo, experimentou esse preparado, tornando-se também capaz de cuspir fogo para grande desgosto de Xangô, que desejava guardar só para si esse terrível poder. Oiá, ela vem antes de Xangô, como eu falei lá no resumo daquele vídeo postado no Instagram e no TikTok. Ela vem antes porque ela é o raio, né? Então o raio vem antes do trovão. Se Xangô é o trovão, ela é o raio. Então vem o raio, depois vem o trovão. E aí vem a tempestade, que é Oiá, né? Daí Oiá e Xangô juntos e aquela, né? É raio, trovão e vento e chuva, tudo junto. Pierre Verger diz que teve a oportunidade na Bahia de ouvir uma história narrada por Pai Cosme, um velho pai de santo já falecido, né? Falecido depois quando ele escreve esse livro, ele já é falecido, e ele pronunciava com perfeita correção a frase urubá citada acima. Tá? A frase urubá é remetida a Oiá, né? Os oriquis dirigidos a Yansan descrevem-na bastante bem. Oiá, mulher corajosa, que os acordar empunha um sabre. Oiá, mulher de Xangô. Oiá, cujo marido é vermelho. Oiá, que embeleza seus pés com pó vermelho. Oiá, que morre corajosamente com seu marido. Oiá, vento da morte. Oiá, ventania que balança as folhas das árvores por toda parte. Oiá, a única que pode segurar os chifres de um búfalo. Os chifres do búfalo é um dos elementos de Oiá muito utilizado. Né? Todo o assentamento de Oiá traz o chifre de búfalo. Essa daqui, quando diz Oiá, que morre corajosamente com seu marido, é porque das mulheres, das esposas de Xangô, Oiá, Oxum, Iobá, ela foi a única que seguiu Xangô, e quando Xangô, por uma situação X lá, se enterrou numa terra onde ele estava, ela também se enterrou, fez a mesma coisa, né? Morreu, se enterrou e morreu exatamente junto e como ele, né, na terra onde ela estava, tá?
No Brasil, as pessoas dedicadas a Yansan, nome sobre o qual ela é mais conhecida, mas também nós a conhecemos por Oiá, né? Usam colares de contas de vidro grená. Seus símbolos são como na África, o chifre de búfalo e um alfange. Ela oferece oferendas de acarajé, né, que é também o acará na África, conhecido como acará. Quando se manifesta sobre um dos iniciados, ela está adornada com uma coroa semelhante à dos reis africanos, cujas franjas de contas escondem seu rosto. Ela traz um alfange em uma das mãos e um espanta-moscas feito de cauda de cavalo na outra. Suas danças são guerreiras, e se algum está presente, ela se engaia num duelo com ele. Lembrança sem dúvida das suas antigas divergências. Ela evoca também, através de seus movimentos sinuosos e rápidos, a tempestade e os ventos enfurecidos. Seus fiéis saúdam-na gritando: Eparrei, oiá! Certas Iansãs, chamadas de Ansã, Balé e Gualé, ligada ao culto dos mortos, os egunguns, quando dançam, parecem expulsar as almas errantes com seus braços largamente abertos e estendidos para a frente. Essa é a primeira parte. Agora, na próxima, nós vamos voltar com os outros orixás. Muito obrigada por Vânia Afefé Gali.